Olá, estamos de volta com mais um episódio do Fala Jus Podcast e hoje eu tô bem feliz assim, porque eu trouxe um profissional incrível para conversar com a gente que vocês não têm noção de quanto eu estou honrada de receber o Dr. Tiago de Paula aqui no nosso Fala Jus Podcast. Sejam bem-vindos. Eu que fico honrado por poder participar com você, conhecer aqui o projeto de vocês e também poder indicar, né, para os parceiros, para os colegas. E acho que é uma rede muito bacana, é uma honra verdadeira participar aqui com vocês. E muito obrigado pelo convite. Nossa, fique à vontade, por favor, não deixe de vir aqui muitas vezes, que a gente tem assunto para conversar, né? Gente, hoje a gente vai falar sobre as origens do constitucionalismo brasileiro e também de alguns livros que o Dr. Tiago é um escritor incrível, maravilhoso, muito competente. Vocês não têm noção do que é a escrita do Dr. Tiago. O Dr. Tiago, ele é professor na UNB, né? Também participa do departamento de leitura, faz revisões, pareceres, né? Enfim, conta um pouco mais sobre você. Todos aqui estão ansiosos para te conhecer. Eu sei que você tem aí uma história incrível. Conta pra gente como foi essa história, como você conheceu e se apaixonou pelo direito. Eu costumo dizer que eu caí um pouco por acidente no direito. Também foi acidente? Foi um pouco acidental, porque o meu curso originário era ciência da computação, e aí, primeira e segunda semana de aula, eu acho que Totalmente oposto. imaginei que eu fosse ficar brincando com computador, devia ser isso. Aí quando você cai em cálculo 1, Aí, complicado. questões outras que não era aquilo que eu estava falando, acabou sendo o motivo um pouco da migração do curso. E eu também confesso que no início do curso não foi algo assim, uma paixão imediata. O direito acabou tendo um apelo mais forte quando eu tive contato da prática, né? Quando eu comecei de fato a ler com mais afinco, estudar com mais desenvoltura. Os estágios foram muito importantes por isso, né? Os professores também que foram sendo marcantes e relevantes. Então eu fui estagiário no escritório de advocacia, que ajudou muito, no Conselho Federal da OAB, na assessoria jurídica, também na Já foi assessor jurídico também. ali na Procuradoria-Geral da República, e aí tudo isso me levou a ter uma visão do direito que também foi um pouco apaixonante nessa transição, meio que do meio para o final. E aí isso me levou a querer estudar, fazer as pesquisas. Eu também acabei tendo uma prática da advocacia um pouco afastada da academia, e aí isso levou a uma mudança um pouco tempo depois que eu me formei, estava ali advogando, que eu senti falta, né, de estudar, etc. E aí eu participei de um concurso da OAB, o falecido professor Mauri Maia Nunes, né, na época que ele era diretor-geral da ESA, que era um concurso literário / jurídico. Era para se estabelecer a importância do Machado de Assis para os profissionais do direito. Tema de direito e literatura. E aí eu participei do concurso, escrevi um texto, mandei, ali um pouco sem acreditar muito, né? Vou participar porque eu gosto. Mas você já gostava de escrever aí? Já gostava muito, já estava lendo, etc. E aí, para mim, foi surpresa que eu acabei vencendo o concurso. Fui em primeiro lugar, ganhei uma bolsa. Que legal! Uma bolsa de estudos, fui conversar com ele. E quando ele me recebeu, ele falou: olha, você escreve bem, tem uma certa distinção em razão do que você está lidando aqui. Por que você não vai fazer um mestrado? Por que você não vai fazer um doutorado? E aquele chamado foi para mim muito forte. Então eu fiz ali após, né, que era o prêmio do concurso, fiz depois o mestrado, dali eu já viajei para a Europa fazendo algumas pesquisas, efetivamente também pude fazer alguma parte das matérias na Alemanha, né, em Erfurt, uma viagem que eu fiz até junto com o meu orientador na época, né, o professor Jefferson Carlos Guedes, e aí isso fez com que eu me aproximasse de alguns temas de minha predileção, direito constitucional, direito processual constitucional, etc. E fiz. Depois eu já fiz direto também o doutorado e aproveitei para fazer as pesquisas, publicação. Tive contato com algumas pessoas muito próximas que me levaram a me apaixonar pelas traduções, né, de textos de outros professores.
E aí isso também fez com que eu publicasse, participasse de revistas, que a área acadêmica leva a essas questões, né? Escrever, pesquisar, traduzir. Então aí eu terminei o doutorado, também fiz o pós-doutorado na sequência, né? Fiz pós-doutorado no UNB, também fiz um outro pós-doutorado na Itália e acabei depois estabelecendo algumas pesquisas em Bolonha recentemente. E é um pouco o resumo, né, dessa saga. A gente nunca fica confortável de falar de si mesmo e tal, né? Mas Sua é mais esposa ou que menos. estava falando isso, precisa falar, né? Exatamente. Então é mais ou menos Mas um é resumo. difícil mesmo, é difícil a gente falar de si mesmo, né? Falar de si, parecendo um pouco propaganda falsa também. Não sei o quê. É bom que os outros falem, né? Fica mais ou menos desse jeito, né? Mas em tese, essa questão que a gente lida com certa, eu diria assim, frequência no direito, temas que estão aqui em voga, tradução, publicação, é aquilo que me apaixonou um pouco. Então é mais ou menos isso que me fez ficar um pouco próximo da academia e tentar conciliar também a academia com a atividade profissional, da advocacia, né? No período anterior eu acabei trabalhando também no Supremo Tribunal Federal como assessor de ministro, né? Trabalhei com a ministra Rosa Weber, trabalhei com o ministro Aires Brito, também no Centro de Estudos Constitucionais que ele presidiu, advoguei também. Isso deu bastante bagagem. Deu bastante bagagem, sobretudo no Constitucional. Eu ajudei a fundar, junto com ele, o Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, discutindo com muitas temáticas, pessoas que estavam ali, né, tentando levar adiante certas temáticas que ainda precisavam de uma reflexão, o tema de cotas raciais, concurso público, tatuagem, o tema do rolezinho no shopping, todos esses temas que ficavam um pouco mais afastados, a gente tentou trazer para que as pessoas que estavam no meio jurídico com poder decisório também pudessem ter contato, né? Um tema mais popular, né? E aí isso me faz também ver o direito de outra forma. Ele precisa ser, digamos assim, tornado mais popular, tornado mais próximo da população. E essas questões, elas nos desafiam constantemente. O direito deve descer, né? Essa é uma frase que muitas pessoas repetem. Lá na UNB, o professor Zé Geraldo Souza Júnior. Lá em São Paulo, né? O meu poeta predileto, Sérgio Vaz. Gosta também de poema? Já escreveu alguns? Já escreveu alguns. Eu já vi alguns artigos seus também, algumas páginas. Algumas páginas, né? E essa é uma frase ali, inclusive, do Sérgio Vaz, o meu poeta predileto da periferia de São Paulo. Que ele fala, olha, a literatura, a poesia, as letras tem que descer da Torre de Marfim que elas se encontram e tem que sujar o pé com a lama da realidade. Tem que se tornar mundano, do cotidiano das pessoas. Não é privilégio de alguns, né? Na verdade é um direito de todos. Por isso que é algo importante desse jeito também. Bom, gente, eu tô aqui chocada e muito feliz olhando para ele só. É tipo uma som, sabe? Porque o senhor usa palavras muito sofisticadas e é uma leveza, assim, não fica pesado, né? Muito bom. Eu vejo isso também nas suas escritas, né? Eu li algumas coisas e eu vi, nossa, é um prazer receber o Dr. Thiago aqui no Fala Juntos Podcast. E vocês precisam me ter a honra de sentar um pouquinho pra gente tomar um café, pra gente conversar um pouco mais. Com certeza, já tá ajustado, viu? E como que foi aí se tornar professor? Como que foi, assim, surgiu também uma oportunidade ou você já tinha predestinação também para se tornar professor? Quando a gente ingressa no mestrado, isso é um pouco que automático, embora não seja também, vamos dizer assim, vocação imediata, né? Por isso que o mestrado, a gente costuma dizer que é quando você vai estudar e depois do doutorado você vai ingressar no momento em que você se torna professor de professores. Mas você é convidado a ingressar em sala de aula. E eu fui bolsista, então eu posso dizer isso com muita tranquilidade. Me ajudou bastante, porque a contrapartida para que eu fosse bolsista é que eu também fosse assessor, né, dos professores. Então, todos os semestres que estive no mestrado, doutorado, em todas as disciplinas eu acabei sendo professor auxiliar dos professores dos cursos. Então eu ajudava em sala de aula,
aquela parte ali que você está levando material, reunindo com o aluno, aquelas atividades mais burocráticas que às vezes o professor mais tradicional não tem muito tempo, até tem boa vontade, mas fica ali meio... Então a gente fica ali naquele primeiro auxílio, né? Então isso me fez também dar algumas aulas, ver como é difícil a atividade do professor, aprender a dar aula, sofrer como é que essa atividade é. Mas você gosta? Eu gosto. Ah, isso é bom. Você sofre para preparar a aula, sofre para ministrar a aula. E os alunos ainda não dão tanto valor assim. Não dão tanto valor. E eu diria que o próprio país não dá tanto valor, né? Na educação de base, né? Na educação intermediária e na educação superior, né? O professor, né? Aquela professora mais jovem que pode, né, ser imaginada, que está lá nos primeiros anos das crianças, ensinando a escrever as primeiras letras, a alfabetização, aplicando letramento, todas essas questões, e ela tem que ser valorizada, os professores têm que ser valorizados. A gente não tem isso como uma perspectiva. Hoje nós temos o Estado do Maranhão, que é o que mais valoriza em termos financeiros, né? Hoje ele é o topo da pirâmide, que é o que melhor remunera, é o que melhor paga, mas mesmo assim, se a gente olhar para o Brasil de uma forma geral, o Distrito Federal está precisando melhorar, o Estado de Goiás, o Brasil inteiro precisa ter não só um piso médio de salário, né? Precisa ter uma carreira atrativa com uma remuneração que deve ser um pouco parecida com os outros países, né? O professor deve ser o profissional que mais recebe no país, o melhor remunerado, independentemente de ensinar crianças, de ensinar idosos, de ter um contato. O professor contato, ensina o futuro, né? Ensina o futuro. E muitas vezes ele lida com o dia a dia das pessoas que têm esperança em melhorar a sua situação de vida, né? Então isso sempre me encantou na atividade docente. E eu acabei tendo essa experiência, né, já respondendo a sua pergunta, ministrando aulas, semestre após semestre, aprendendo a dar aula, aprendendo com os erros, passando por problemas que depois você precisa corrigir e tendo essa perspectiva de lidar com os alunos, dar a resposta, o feedback, resolver prova, responder prova, depois fazer resolução de questões, essas questões todas que ficam, né? E realmente é um sacerdócio que as pessoas dizem, porque demanda muito tempo de todos. Então você precisa demandar um tempo que é importante para se preparar, importante para executar e depois importante para dar um feedback. Porque como nós vivemos num modelo que é de massa, ensino massificado, a gente também tem uma ilusão que precisa ser desconstruída. Todos os alunos são diferentes, têm velocidades diferentes. E aí não se pode padronizar para que você também não penalize as pessoas com um padrão indevido. Não é que uma pessoa é mais inteligente que a outra, é que todos nós temos velocidades de aprendizagem diferente. Então isso no curso de Direito também precisa ser visto. Às vezes tem uma sala com 100 alunos, como eu já dei aula para uma sala de 100 alunos, e tem alunos ali que tem uma distinção. Você dá aula também nas áreas de Direito Civil, Constitucional, Ciência Política, já deu também aulas? Sim, exatamente. Hoje, praticamente, eu sou um pouco mais voltado para o direito constitucional. Que também é a sua temática de escrita, né? Também é a temática de escrita. Já ministrei aulas na Escola da Magistratura, tenho uma experiência muito importante da minha trajetória, que foi ser professor de juízes, né, das escolas da magistratura, e também aulas na graduação, no mestrado e no doutorado. Então, são estratos diferentes, essas referências, mas de disciplinas diferentes também. O direito civil eu gosto muito, né, o direito privado, o direito público eu também gosto, tem certas peculiaridades, todos sabemos, mas quando você assim, tem uma admiração por algumas matérias, acaba sendo um pouco uma verdadeira, eu diria, uma maldição do bem, né? Você fica ali voltado, gostando de algumas coisas, e muitas vezes isso é até difícil encontrar, né? Quem gosta de civil não gosta de penal, quem gosta de penal não gosta de constitucional, tem um pouco isso. Tem. São poucas as matérias eu sou que eu avessa a gosto. direito do trabalho. Eu gosto muito não. Tem uns amigos aí que ficam querendo me
me fazer direito de trabalho, me puxar, né? Mas não, Sim. não, sou um pouco avessa. E esses amigos são do direito do trabalho para o empregador ou para o empregado? Então a diferença aí. Não tem essa diferença, não é? Eu não vou explanar ele, não. Vou deixar. Tá certo. Então, o doutor Tiago é advogado, professor, parecista, tradutor e entre outras funções aí, né? Isso é incrível. Você também faz muitas traduções de textos e ensaios jurídicos de autores muito importantes, né? E aqui cito alguns: Jering, Derrida, Gargarella, outros nomes que eu não sei falar, só o doutor Tiago. Fale do jeito que você encontrar e faça a leitura. O que E você fala Shaua para falar. Posner, Sunstein, não sei se está certo, Tá certo. Chiassone, Uhum. Min, Kinen Uhum. Isso. e Shapley, Working, Uhum. Santa Maria, Holtleten, eu não entendi esse. Esse Holtletne. esse é o professor que dá aula na Alemanha, o Rottlew. E Hotleu. ele é um professor que estuda o período do nazismo, como eles enfrentaram e uma parte da perspectiva histórica, né? Uhum. Então esse artigo eu acabei publicando sobre o positivismo jurídico e essa pergunta que ele faz é muito simples. Olha, a lei na Alemanha nazista foi culpada pelas coisas que aconteceram, que as pessoas costumam um pouco atribuir à lei, né? Olha, tá vendo? Cumprir a lei daquele jeito. E ele desmistifica isso, ele acaba provando que é uma série de fatores, não só a legislação, a forma como os magistrados foram cooptados, as decisões judiciais num determinado momento, em que alguns magistrados queriam agradar o regime ditatorial, né, na Alemanha nazista, e a resposta que ele fornece é muito interessante porque é um estudo empírico. E acabei tendo contato com ele, muito profícuo, e publiquei. E aí, por isso que eu até aproveito para falar do Maranhão mais uma vez. Tem um grande amigo que me convidou para ser palestrante no centenário da Universidade Federal do Maranhão. Isso também lá pela OAB, mas também pela universidade. E eu fui, tive a felicidade, foi um momento muito agradável. E eu publiquei esse texto lá nos anais dos 100 anos da Universidade Federal do Maranhão. Foi muito bacana debater com o pessoal muito atencioso, aguerrido e, assim, aproveitei para conhecer a Ilha do Amor, né? É bonito, A né? ilha é bonita, como ela é. E para mim foi um momento muito feliz, porque esse texto teve muita importância no processo de tradução. Está disponível onde? A gente tem acesso, pessoal de casa também? Esse texto está disponível na internet, mas ele também, para quem quiser ter acesso da forma física de livro, nos anais do evento. Então, os anais do centenário da universidade você encontra, né, facilmente, e foi publicado pelo Conselho Federal da OAB. Então, também creio que o Conselho Federal da OAB tem uma biblioteca digital hoje, inclusive, né, está bem acessível. Bom, teve também o Rafael Domingo, Robertson, Levin Duncan Kennedy e Bull. Sim, sim. E entre outros, eu sei que teve mais outros textos que você traduziu. E além disso, também você escreveu muitos livros. Muitos já tem o quê? Quantos livros atualmente? Livros que são de autoria minha E sua exclusiva, mesmo. atualmente são 5. Livros que têm autoria coletiva tem mais, etc. Sim, sim, sim. Mas Dentre os que são suas, tem o Lúdico e o Profético, foi o primeiro, né? O Triângulo da Violência Argumentativa, isso foi o segundo. a Balzaquiana Constituição, né, Sim, que é o foi seu terceiro. Foi o terceiro. E o quarto livro foi Ao Vencedor Supremo. Ao Vencedor Supremo, isso. foi isso mesmo. E o último agora, que é o quinto livro, Uhum. é o Common Law Tropical e o caso Marbury versus Madison brasileiro. Exatamente. Como que você chegou? Comenta um pouco sobre esse livro pra gente, como que foi? Esse último? Isso. Esse último livro, ele é fruto também de pesquisa. Eu estava fazendo leituras na biblioteca lá do Supremo e lendo as revistas antigas, lendo, tentando selecionar algumas perspectivas para depois discutir em casos concretos e pegando aqueles que são do início do século XX, eu comecei a ler a revista mais antiga do Supremo,
de 1900 para frente. Então eu li aí das edições de 1900. Quando eu cheguei num ano específico, 1902, me chamou a atenção um caso que era, de certa forma, surpreendente, porque é um caso que falava que o Brasil, o Supremo Tribunal Federal, tinha aplicado, primeiro, o caso Marbury versus Madison, de uma forma muito assim, curiosa, criativa e interessante, mas que o Brasil era um país de common law. E aí aquilo me chamou a atenção porque na faculdade a gente ouve sempre os professores dizerem que o seguinte: o Brasil é um país da estrutura ou da família do civil law. É uma estrutura da legislação, onde você tem um parlamento que cria lei e aquilo se torna a obrigação da sociedade. E a gente sempre ouve dizer na faculdade que é diferente do common law, que é um modelo em que o juiz tem a precedência, o juiz cria o direito. E aquilo me chamou a atenção e eu falei, vou ler isso aqui, tem uma coisa errada, que eu nunca ouvi falar sobre Muito isso. curioso, né? Então. Eu fiquei curioso com aquilo, e quando eu fiz a leitura eu descobri um caso que era absolutamente inédito na literatura jurídica. Ninguém havia tratado sobre isso. E aí então eu falei, vou fazer esse resgate. Tentei localizar o acórdão principal, não consegui localizar porque era muito antigo, manuscrito, né, à época, e o processo originário, provavelmente o Supremo deve ter mandado para o Rio de Janeiro, que era a capital à época, e acabou sendo perdido no tempo. Não localizei, mandei mensagem pela lei de acesso para os arquivos, Biblioteca Nacional e tudo, e não obtive resposta, a não ser a informação de que o que nós tínhamos era a publicação do Supremo da época. O processo originário não sobreviveu, e é um documento histórico, né? E o caso Marbury versus Madison para o direito público é muito importante. O direito público de uma forma muito, diria assim, visceral, que é um caso norte-americano, e é um caso em que nasce o controle de constitucionalidade, né? Ele é, de certa forma, a origem de tudo. Você tem os Estados Unidos da América num período de fundação mesmo, como país. Eles têm ali a Constituição que havia acabado de nascer, em 1787, né? A Convenção da Filadélfia. E naquele momento eles ainda estavam ganhando ossatura. Os partidos políticos muito incipientes, as revoltas políticas muito evidentes. E aí eles têm uma disputa política entre os dois primeiros partidos, e sobretudo o Partido Federalista, e isso faz com que eles tenham uma disputa entre o parlamento, o executivo e o judiciário. É disso que se trata o caso Marbury versus Madison. Um presidente que precisa sair e um presidente que é eleito e toma o lugar dele, e aquele presidente que sai loteia o poder judiciário dos seus aliados, e um desses aliados é impedido de tomar posse pelo que está entrando, porque ele diz, olha, agora é minha turma. A gente vê isso até hoje, né? Todos os estados, né? Piauí, Maranhão, Bahia, todos os momentos essa disputa vai existir. Sim. Mas ela foi muito forte naquela época. Então essa disputa foi judicializada, e ao ser judicializada, foi parar na Suprema Corte. E a Suprema Corte não era o que ela é hoje, ela era muito fraca, mas tinha um presidente muito forte, muito inteligente. E o presidente inteligente, ele costuma falar e pensar de formas muito sofisticadas. Ele falou, olha, se eu der essa decisão aqui, dizendo que a posse vai ter que ser dada a esse juiz, ninguém vai respeitar a minha decisão. Então, o que eu faço? Ele foi político. Ele imaginou a forma mais política de resolver a coisa, que era dizendo, olha, você tem razão, mas você não vai levar. Porque ele agradou um lado e agradou o outro, ele contemporizou. Então, ele, na decisão, se você fizer a leitura, ele vai dizendo, olha, você tem razão com o que você veio pedir aqui, tudo está correto, você tem razão, mas aí, no meio da decisão, ele usa uma palavrinha que todo mundo, quando lê essa palavra numa decisão judicial, tem que chamar a atenção. Quando a pessoa vem dizendo, você tem razão, você está certo, é isso mesmo, você veio fazer a busca pelo seu direito, aí a palavrinha é, entretanto. Isso não, eu sei como é. E esse entretanto está lá previsto, né? E diz, olha, entretanto você veio pedir no local errado, porque
Você deveria ter ido pedir no juiz de primeira instância, não aqui no Supremo norte-americano. E ao fazer isso, ele estabeleceu o início de fortalecimento da corte. Ali é exercitado o controle de constitucionalidade, porque o juiz Marshall da Suprema Corte Americana diz: é um exercício de controle que uma norma superior a outra Constituição não pode ser mudado por uma legislação que o presidente que saiu e o partido que saiu fizeram e o que entrou também mudou. E essa mudança não respeitou a Constituição. Na verdade, é uma acusação a ele de que ele teria fraudado a decisão e a Constituição norte-americana, porque omitiu uma vírgula, botou um ponto no lugar que não deveria, só para dizer o que ele disse. Então é uma decisão extremamente maliciosa. Então essa decisão norte-americana de 1803, ela foi replicada no Brasil quase 100 anos depois, em 1902, num caso muito similar. Era um desembargador que queria virar juiz de primeiro grau. Aí todo mundo que eu converso sempre pergunta: mas como assim? Um desembargador quer virar juiz de primeiro grau? O contexto e a conjuntura explicam. Ele era desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, mas ele queria virar juiz federal de primeira instância no momento da nossa primeira Constituição republicana, porque naquele modelo, o regimento interno do STF dizia que o juiz federal de primeira instância federal era ministro substituto do Supremo. Então ele pensou e viu que aquela era uma oportunidade melhor e tentou se candidatar a uma vaga. E aí havia uma disputa muito peculiar, e essas disputas eram de facções. Hoje a gente quase não ouve falar porque isso acaba sendo naturalizado. Mas essa disputa das facções, grupos mesmo lutando de forma absolutamente brutal, um grupo do juiz tal contra o grupo do outro juiz: o meu juiz é que vai, o seu juiz não vai. Então ele acabou sendo preterido, o nome dele foi aprovado, mas o presidente da República à época, que faria a nomeação, acolhendo um pedido, não fez. Tudo muito normal, o que acontece hoje ainda. Os bastidores funcionam dessa forma. Então ele judicializa, entra com uma ação judicial e ele invoca um dispositivo da Constituição dizendo: nós temos que aplicar o common law no Brasil, porque o decreto que existia à época determinava, e o precedente do caso Marbury versus Madison autoriza. O Supremo da época se viu absolutamente constrangido. Ele teve que enfrentar esse tema, e esse tema foi enfrentado com o Supremo brasileiro, dizendo: sim, o Brasil é um país de common law. Só que, aí a resposta foi diferente. Cada momento com a sua malícia. O Supremo brasileiro da época disse: só que o problema é o seguinte, nós somos um país com duas tradições, a tradição do parlamento e a tradição do juiz. A nossa tradição, especificamente do parlamento, é da lei escrita. O juiz só vai poder atuar quando não tiver lei escrita no direito público. E isso fez com que essa decisão fosse importante, mas esquecida, porque nunca se viu ninguém arguir esse tema. Inclusive, todo mundo que discute hoje em dia sempre faz com uma perspectiva crítica. Então ela teve um papel muito importante e diferente, né, para essa situação. Exatamente. Hoje as discussões são feitas, né, com as pessoas dizendo: olha, hoje o judiciário está invadindo competência que não é dele, está invadindo com ativismo judicial. É uma discussão muito recente. Só que se você pensar que o Brasil, em tese, poderia ser um país de common law, em que o juiz cria direito e tenha precedência, isso muda todo o contexto. Porque todo mundo que critica invoca o sistema, dizendo: nós somos um país de civil law. E aí o que eu descobri na pesquisa, e fiz questão de publicar, é que nós temos um conflito de identidade. Nós temos uma parte civil law, uma parte common law. Eu não digo atualmente, eu digo que na origem nós temos uma necessidade muito urgente de fazer algo que seria mais ou menos deitar o país ou o judiciário no divã. E esse conflito de identidade precisa ser posto.
né? Nós temos aqui uma parte que é legislativa, uma parte que é judiciária, e aqui uma dificuldade de convivência. Isso está lá atrás na origem, e hoje talvez, eu não faço essa afirmação, mas eu digo que talvez seja uma dificuldade de convivência que a gente precisa resolver. Não é uma questão de até arrogância, né? Dizer, olha, nós sabemos a verdade, o Brasil é um país de civil law. E esse fato faz com que nós hoje precisemos enfrentar. Tanto que eu pedi à ministra Rosa Weber, gentilmente Que também participou do lançamento do seu livro Como Law Brasileira. Exato, né? participou também. Foi muito gentil, ela também junto com o ministro Fachin, estiveram lá no lançamento, prestigiaram, né? Eu pude debater com eles ali no primeiro momento, e para mim foi uma grande... A venda do seu livro, ele está disponível onde para que a gente possa encontrar? O livro ele foi publicado pela editora que fica em Belo Horizonte e em São Paulo, uma editora relativamente, eu diria, já tradicional, né? Chamada De Plácido. E essa editora tem um site que tem ramificações. Muitas vezes você vai encontrar na Amazon e em outros tantos lugares, mas tem um site próprio da editora. E tem as lojas físicas. A editora tem uma loja física maravilhosa em Belo Horizonte, outra loja muito bonita no Conjunto Nacional em São Paulo, né? E também entrega no Brasil inteiro, as compras, né, digitais. E tem tido uma boa saída, uma boa aceitação. Tem vendido muitas unidades, né? Fico feliz. Já fiz algumas palestras. Bom, eu já né? vou adquirir o meu, que eu fiquei curiosa. Você já vai ganhar de presente. Sério? Já pedi para o editor, porque não chegou a tempo, já era para estar aqui para te entregar. Com certeza. Eu já tô ansiosa. É isso. Quero, eu fiquei curiosa, bastante curiosa. E com certeza você vai receber e vamos debater, trocar. A sua leitura para mim é muito Gostei honrosa. bastante do ponto-chave, o que chamou a sua atenção para a escrita desse livro, né? Foi muito interessante mesmo, de verdade. Foi. Aquele momento em que eu li algo que era muito diferente, me chamou a Uhum. atenção. E Peraí, eu preciso entender o que é isso aqui. é estranho, né? Que é isso? Será que é uma coisa que existiu no passado e as pessoas repetiram de outras formas? No direito isso acontece com E alguma são frequência. detalhes que nem todos prestam atenção ou despertam essa curiosidade, né? Para ir em busca de mais informações sobre os casos. Exatamente. Então eu fiquei muito feliz com o lançamento lá no Supremo. Esse lançamento foi até um pouco concorrido, em razão da agenda da ministra Rosa. Marcou um período, depois precisou desmarcar com o falecimento do ministro da Pública Pertence. Sim, sim. E achei até que foi um motivo muito válido, porque Sim. sempre é algo muito triste quando falece alguém, ainda mais de uma importância, né, como município. E aí no final, acho que no período imediatamente, eu diria assim, relevante ainda para o finalzinho do mandato da ministra Rosa, ela muito gentilmente encaixou e pôde participar. Ela que já tinha feito o prefácio, né? O prefácio da obra dela, ela escreve palavras muito sensíveis sobre esse tema, né? E que engrandecem o livro. Para mim foi uma honra muito grande. Nossa, vai ser um prazer ler esse livro. E já estou com o meu exemplar garantido, estou muito feliz. Com certeza. Então, professor Tiago, você também é professor e você já teve algum aluno, sabendo que você também é um escritor muito bom, que já se inspirou em você e quer também escrever livros ou que estudam também teses parecidas com as suas, no mesmo sentido? Com certeza, e esse é um momento muito gratificante da atividade docente, né? Inspirar outros alunos. Inspirar, né? Poxa, assim como eu me inspiro em muitos professores, né? Sou grato a um grande número de professores que marcaram minha trajetória, professores e professoras, né, nesse sentido. Desde o momento mais inicial, pude dizer isso, né? A primeira professora que me marcou, a professora Marivalda, ainda no ensino de transição infantil, né, para o ensino intermediário. Fica não só o nome, mas a lembrança, né, os primeiros passos e tantos outros professores. Eu sei que eles devem ter muito orgulho de você. Eu também, né? Porque, poxa, é uma honra participar e ter ali uma atenção. A gente costuma lembrar dos professores que nos auxiliam e marcam, né? Exatamente. E poder inspirar alguns outros
alunos, depois se tornam colegas, né? Eu tenho alguns casos nesse sentido, né? De depois de serem meus alunos, ter a honra de trabalhar junto, né? Lá no nosso escritório tem um caso de alguns que viram advogados e trabalham conosco aqui. Legal. Hoje, pelo menos, dois colegas, né? Você oferece estágio também? A gente acaba tendo ali uma parceria que tem essa característica, né? Mas esses que vieram têm essa perspectiva, né? O doutor Miranda, o doutor Lito, né? São pessoas que eu tenho um carinho muito grande e tiveram essa trajetória anterior, né? Terem sido meus alunos ali, depois trabalhar junto. E também na academia. Eu já tive a oportunidade de ter sido orientador, graduação, mestrado, e essa perspectiva depois se torna, né? Importante que você depois vê a pessoa caminhando por conta própria, indo, alçando voos brilhantes, a gente fica cheio de orgulho, né? Porque essa questão é fazer com que a pessoa até te supere, e isso para nós tem que ser sempre motivo de muito orgulho. Né? Eu tenho assim, eu tenho um exemplo muito gratificante, né? Na graduação tive o professor Daniel Villanova, que foi meu orientador. Depois eu acabei fazendo mestrado, doutorado, até terminando antes dele, né? E depois ele terminou também Que o legal. doutorado, e tive com ele alguns reencontros, é uma figura que também marcou muito a minha trajetória, né? Então por isso essa gratidão, né? Assim, porque professor e aluno, às vezes as pessoas entendem de forma errada, porque aluno, se você observa a origem da expressão da palavra, é aquele ser sem luz, né? Aluno, e não é isso que se transformou. Nós temos, na verdade, uma relação que é de parceria, né? Parceria de aprendizado e alimentação mútua. Você aprende enquanto ensina e ensina enquanto aprende. Essa é a grande realidade que a gente percebe. Não é uma relação de superioridade, é uma relação de troca. E quando a gente vê algum aluno, não nessa percepção, né? Mas numa outra concepção, para nós é muito gratificante. E eu tive essa honra, essa experiência de ter, tanto na advocacia quanto na academia, essa questão. Né? Que legal. Voltando agora para os seus livros, você já teve algum livro que já participou de algum prêmio, né? De indicação de algum prêmio. Conta pra gente como que foi esse livro, como que você se sentiu nesse momento, que eu sei que isso é muito gratificante. É muito gratificante. Primeiro porque foi um trabalho muito da equipe que participou, né? Um trabalho muito bonito, muito delicado. Eu participei de uma obra colaborativa. Então, eu participei num texto entre vários, né? Mas a obra se chama Direito, Arte e Negritude. E esse texto, né, Direito, Arte e Negritude... Já quero também, tá? Não, vou caminhar. Eu participei até em colaboração, escrevi com a minha companheira, né, um texto. Sua esposa? Diná, sim. Que legal. Participou Eu comigo, quero ela tava aqui junto. também, me falar dos Claro. podcasts. Poxa, com certeza. Você né? não me falou que também escrevia. A gente escreve junto algumas Algumas coisas. coisas a gente escreve, Que tá? legal. Eu sou como ele. Dá uma liga boa, né? Mas ele é meu norte, assim. Onde o Thiago E é, onde eu vice-versa. quero chegar. Ele é a sua luz, né? Você Ele vai. é onde eu quero chegar. Eu quero chegar ali. E vice-versa. Que lindo, que E lindo. vice-versa. Então, esse texto compôs esse livro, Direito, Arte e Negritude, foi finalista do Jabuti de 2022. Já no período... Olha, é um prêmio muito bom. Passou por todas as fases, a capa é lindíssima. A capa é maravilhosa, né? A organização, os textos que compõem, tudo muito bem equilibrado. E eu contribuí com a mínima discussão junto com a Diná e pude ver esse texto chegar à final do Prêmio Jabuti. Legal, parece. Apresentação lá em São Paulo, né? Ao vivo. Só o fato de ter chegado à final do prêmio. Okay? Sim, sim. Então, e o tema, né? Um tema de direito, arte e negritude perfeito para o momento, perfeito para a discussão naquela perspectiva. Orgulho de profissionais da nossa área e brasileiros, hein? Que bom, gente. De Poxa, verdade. Eu fiquei muito feliz verdadeiramente, viu? E eu sei que cada... Eu já tô orgulhosa de vocês. De Não, verdade. eu fico feliz, poxa. E depois a gente vai fazer muitas coisas juntos, seguramente.
Tem muita... Tem uma coisa que eu amo, é livro, gente. Eu sou apaixonada. O cheirinho, até o cheirinho do livro me encanta, sabe? É muito bom ter um profissional, principalmente escritor, né? De obras incríveis e muito inteligentes, de verdade. Poxa, Tá? agradeço. Muito, muito Mas- inteligentes. Eu olhei algumas palavras, eu fiquei, nossa, que riqueza, né? Que riqueza de detalhes, de sofisticação de palavras. Eu digo, nossa senhora, é muito, muito bom. De Não, verdade. eu agradeço, gentileza sua, viu? Não E- seja modesto aqui, não, por favor, não faça você isso. é muito gentil. E isso para mim é motivo de orgulho, que esse livro participou, né? Eu já tinha tido um outro livro, a tese de doutorado, que é o Vencedor Supremo. Uhum. Ela participou das primeiras fases do Prêmio Jabuti e acabou não indo na fase posterior, Uhum. que para mim já tinha sido também muito motivo de orgulho, né? Porque tem muita gente boa por aí, né? A gente tem que reconhecer o mérito de todo mundo. Tem espaço para todo mundo caminhar. E o nosso país é um país muito grande, tem muita colaboração que pode ser feita, né, de todas as ordens. E como esse livro colaborativo foi um livro de muita gente, então foi muita gente que ficou feliz ao mesmo tempo, né? Todos felizes ali, um pelo outro e pelos grupos que participam. Tenho certeza que deixou uma sementinha, né, plantada para outras discussões, os textos discutidos ali, que versavam sobre um tema comum, né? É um tema que tinha que necessariamente falar sobre arte, e falar sobre direito, e falar sobre negritude. Então, Muito bom. acho que é uma forma até de provocar as pessoas para pensar a respeito. Sim. Bom. Doutor Tiago, você também é advogado e agora a gente vai falar aqui de profissional para profissional. Como que Claro. tá esse trabalho liberal? Né? Como advogado, como você comanda um escritório sozinho, com sua esposa, como que é? Conta pra gente. A gente sempre quer um pouquinho de spoiler, a gente fica curioso para saber. Eu vou dizer assim, doutora Nelma também é colega advogada e tem visto como as coisas um pouco funcionam, né? O nosso escritório é um escritório que a gente costuma chamar de boutique, artesanal. Que legal. A gente trabalha não com causas massificadas, mas sempre muito, eu diria assim, com um grupo reunido e participando de cada detalhe. Isso tem prós e tem contras, como tudo, né? Quais são os contras? Porque dessa forma você não consegue pegar muitos casos, você tem ali uma limitação estabelecida, que é até uma questão óbvia, eu diria, mas você também aposta que num trabalho um pouco mais personalizado você consegue dar uma resposta um pouco melhor, né, para cada caso. Então lá no escritório a gente recebe e atende os casos, faz as reuniões, lida. A advocacia hoje ela está um pouco, eu diria, que muitas vezes lidam com o trabalho de um turno, manhã, tarde, noite, sem horário, e isso precisa ser visto com olhos um pouco mais sensíveis. Claro que todo mundo vai culpar a grande quantidade das faculdades de direito, mas essa é uma resposta muito simples. E não sei se Eu ia perguntar, qual que é a sua opinião nesse sentido? as pessoas vão culpar, tem muita faculdade de direito. Tem sim, Verdade. mas deve ter, porque o acesso à educação deve ser amplo. E se, evidentemente, o caso é a qualidade das faculdades, então o filtro da OAB, de certa maneira, ele é usado como desculpa, né? Precisa ser uma prova da ordem. Mas se a prova da ordem existe e tem uma certa dificuldade, e ainda assim você não tem uma valorização do advogado, tem um problema aí que não está batendo, não fecha. Todo advogado tem que ser isso. Todo advogado, toda advogada tem que ter uma possibilidade de ter uma renda digna. Tem que trabalhar, mas tem que também receber um tratamento importante. Ele não tem que ser colocado muitas vezes abaixo da figura do juiz e do promotor. É o que a gente está vendo bastante acontecer aqui na nossa sociedade. Exatamente. Então, se você olhar a experiência de outros países, né, isso nem de longe Há uma diferença, né? Há uma diferença, né? Onde o advogado é respeitado. E, evidentemente, as pessoas precisam pensar que a massificação do ensino também pode colaborar em alguma medida, mas não é a resposta mais, eu diria, verdadeira. Eu também já participei, já fui
membro da Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da OAB, também já fui membro do Conselho de Direito e Literatura, né, da OAB Federal. As discussões que nós tínhamos lá eram discussões nesse sentido, da valorização, mas existe também a necessidade de repensar uma certa reserva de mercado que ainda existe para alguns escritórios grandes, alguns advogados mais tradicionalistas. A nossa carreira ainda tem muita gente conservadora que não se sensibiliza para algumas coisas, e tudo isso precisa ser analisado no mesmo contexto. Nós precisamos ter melhores condições e também precisamos ter uma forma muito real de lidar com esses problemas. O quadro atual não é bom. Não mesmo. Ele não nos dá ainda esperança de melhorar, mas é preciso ter isso com bons olhos, com, vamos dizer assim, esperança em lidar com esse problema. É um problema grande. E nós não podemos simplesmente aceitar essas respostas prontas. E desistir, né? E desistir. Não podemos. Não podemos, exatamente. Muito bom. E como que você entende ou encara essa situação no seu dia a dia de trabalho, né? Que eu sei que você também encontra muitas situações, né, que lhe desagradam, né, que também lhe desagradam como profissional. Como que você lida com isso? O advogado, ele, assim, vou dizer da minha experiência, e olha que já tem aproximadamente 20 anos de advocacia, e quando a gente olha o advogado, ele precisa lidar com uma série de questões que ele não aprende na faculdade. Por exemplo, lidar com o cliente, ele não aprende nada disso na faculdade. Lidar com gestão de escritório, não aprende na faculdade. Lidar com as demandas dos tribunais. Os tribunais também têm uma grande responsabilidade no que acontece hoje nesses temas. Os tribunais hoje lidam com a desjudicialização. Eles querem fazer com que todos os casos sejam finalizados em acordos no Sejusc. Então você vai para o Sejusc com seu cliente não quer fazer acordo e lá vai haver uma pessoa que quer finalizar dizendo que tem que haver um acordo. E são empurrados. E são empurrados. E às vezes você quer poupar o tempo de todos, mas a forma como eles encontraram, né? A Justiça do Trabalho já faz muito isso, já faz há muitos anos, né? A Justiça do Trabalho, quando rebota as duas pessoas à frente, de certa maneira, se impõe na força, né? Tenta conciliar de todas as conciliar. formas, no começo, meio e final. Exatamente. Geralmente o magistrado trabalhista já dá um recado no início do processo. Olha, é melhor fazer um acordo aqui, porque senão você TCA... Já vi muito. E a sentença não vai ser boa, hein? Já vem um pré-julgamento, né? Peraí, já julgou isso aqui? Já está sabendo disso? Muito complicado. E os tribunais lidando com isso, os advogados não aprendem nada disso também. A parte que os advogados nos cursos de direito lidam com a desjudicialização, solução pacífica dos conflitos, não é nem de longe, não tem uma matéria obrigatória em quase todos os cursos sobre esse tema. O que o aluno de direito aprende é a brigar. Olha, vamos estudar processo civil, processo penal, processo do trabalho, processo eleitoral. Aqui você, a contestação é aqui. Se você tiver aqui um litígio com essa característica, já passa logo com a reconvenção, porque você vai defender atacando. Já é altamente litigioso, né? Então ele sai e se depara com o tribunal querendo conciliar a qualquer custo. Então isso é um outro elemento, né, que precisa ser visto. Além de tudo, e mais uma vez, é lidar com outro tema muito delicado. Existe uma realidade nos tribunais, quase ninguém quer falar, que é uma advocacia de filhos de juízes, de desembargadores, de ministros, e que é delicada porque as pessoas sabem que isso leva vantagem e absolutamente o advogado que se formou há pouco tempo fica muito assustado. Como é que eu vou competir com uma pessoa, né, que já está ali na mesa de jantar do julgador? Isso é verdade. Aí às vezes você... É doloroso. Doloroso. Então esses temas são sistemáticos, né? E eles precisam ser analisados no nosso contexto. Tem muita coisa errada que precisa ser ajustada. Os tribunais precisam também lidar com essa realidade. Interferências indevidas
nas manifestações judiciais, dos assessores. Tudo isso, e eu não estou dizendo aqui nem fazendo acusação, mas tudo isso precisa ser muito revisto porque é um problema muito grave. Quando o judiciário acaba perdendo um pouco dessa legitimidade que as pessoas acreditam, né, na justiça, quando a maioria da população questiona a veracidade da justiça, nós ficamos a um passo de ter um problema mais grave. Então, é mais ou menos essa forma que eu vejo, né, respondendo a sua pergunta. Eu vejo com muita dificuldade o que tem nesse cenário. Não pode ficar adorando a pílula e dizendo que está tudo bom, porque tem muita coisa. Não tá, não, né? Não tá. Tem muita coisa boa também, mas não dá para ficar só olhando um Não dá lado. pra ficar Né? parado. Não dá para ficar parado. Tem coisas que precisam ser ajustadas. Sua escrita pode e vai nos ajudar bastante. E aí eu já pergunto, tem algum spoiler, tem algum projeto novo, um livro novo? Conta pra gente. Livro eu diria que não, né? Nesse momento a gente fica sempre estudando, pesquisando. Mas eu sei, a próxima atividade que a gente vai fazer é lá na Academia Brasileira de Letras, no próximo mês, no mês 5, próximo mês não, no mês 5 especificamente, a gente vai fazer uma atividade sobre direito e literatura, tem alguns convidados, é aberto, né? Eu vou te enviar o convite. Já me você convidei. assistir, né? E vai ser sobre o Carlos Drummond de Andrade, e vai ter uma discussão que a gente quer tentar lidar, né? Sempre faço questão de falar que aqueles que puderem ler literatura, poesia, às vezes é uma válvula de escape, mas E é muito importante. mas às vezes não é só uma válvula de escape, é também uma maneira de você se conectar com outras questões que estão acontecendo, né? Com outra realidade, até rede que você pode fazer com outras leituras, outros leitores, né? Nunca você vai passar em branco numa questão como essa. Passar em branco no sentido de você não ter uma realidade que te toque. Nunca Sim, você sim. vai passar ileso. Você vai estabelecer contato com leituras e leitores. Uma coisa que alguém fala ali em determinado momento, você fala, puxa, que coisa. Às vezes você vai passar uma semana pensando naquilo, né? E aquilo germina na sua cabeça e você dá origem a outra coisa que pode ser muito legal, que pode trazer frutos também para outras pessoas, né? Aí a multiplicação dos leitores, multiplicação das referências. Por isso que a literatura às vezes tem essa característica. Eu vou passar para vocês direitinho o convite. E aí, poxa, se vocês puderem tentar lotar o auditório Augusto dos Anjos. Doutor Tiago, foi um prazer, assim, inenarrável recebê-lo neste programa. Eu gostaria de pontuar que, se eu pudesse ficar mais tempo conversando, tomar um pouco mais do seu tempo, Que isso? sugar mais dos seus conhecimentos, né? Eu ficaria com muito prazer, tá? Muito obrigada por ter aceitado, por participar aqui com a gente do Fala Jus Podcast, pra gente falar um pouquinho da sua linda história profissional, que é incrível e é uma história de inspiração para outros profissionais, para outros alunos, para os seus alunos, né? Fique à vontade para voltar no Fala Jus Podcast quando você quiser. Olha, deixa o convite para A casa é sua. Não? Sua esposa já vem, depois você volta de novo, sem problema. Com certeza. Obrigado pelo convite. Para mim foi uma honra, né, trocar essa ideia aqui com vocês. Também tem muitas outras coisas que eu poderia pensar com você, né? Sim, por favor, vamos tomar um cafezinho e conversar. Com certeza. E eu fico à disposição para mim conhecer o estúdio de vocês, muito bacana, né? Assim, os ambientes de podcast geralmente tem uma forma diferente, vocês aqui têm uma disposição mais diferente ainda. Eu optei por não colocar uma mesa com aqueles microfones. Vamos sentar na cadeirinha e conversar de forma mais tranquila. Exatamente. Então foi uma opção muito sensível e bacana que vocês fizeram, até dá mais liberdade. Sim, sim. Né? Aquele modelo engessado, às vezes já causa até um certo cansaço do modelo, né? Uhum. Todo mundo fazendo a mesma coisa, igual, etc. Pelo menos o cenário a gente vamos mudar alguma coisa, né? E ficou uma coisa bacana, ficou legal. A equipe toda, né? De parabéns aí. Obrigada, muito obrigada. Gente, esse foi o Fala Jus Podcast. A gente vai conversar muito mais com o Dr. Tiago,
sobre outros livros que ele tem, outros projetos também que ele tem junto com sua esposa, né? E vocês fiquem à vontade para conhecer um pouco mais sobre ele. Tem muita história legal, tem muito livro legal que ele escreveu na internet. Vocês podem buscar, eu vou colocar alguns links aqui para vocês, tá bom? E a gente se encontra no próximo episódio, tá?